E aí, pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Preparados para mais uma? Hoje o tema é sinistro, viu? Nossa, hoje o negócio é sério. A gente vai desvendar a história da lobotomia. Lobotomia? É uma cirurgia que prometia curar comportamentos indesejados, tipo, transformar uma pessoa agressiva em alguém totalmente dócil. Caramba, Parece até ficção científica, né? total. Mas acreditem, essa técnica controversa chegou a ganhar um prêmio Nobel. Pois é, um prêmio Nobel. Parece até roteiro de filme de terror, né? De terror, comédia, drama. De tudo um pouco, mas essa história é real e, bom, faz parte de um capítulo bem sombrio da psiquiatria. É verdade. E o mais assustador é que a lobotomia era vista por alguns como uma solução, tipo, milagrosa para doenças mentais na época. É uma solução rápida e fácil, sabe? Solução milagrosa. É, Mas como assim? A gente está falando de abrir o crânio e mexer no cérebro da pessoa. exatamente. A técnica basicamente desconectava o lobo frontal, que é a parte do cérebro responsável pelas funções executivas, personalidade, tomada de decisões. Uau! Tomate do cérebro. Imagina o impacto disso, né? É como se você desligasse a parte da pessoa que a tornava quem ela era. É, tipo isso. Que loucura! E me explica uma coisa. Quem foi o gênio que inventou essa técnica? Olha, as primeiras experiências com lobotomia em animais foram lá no final do século XIX com um médico suíço chamado Gottlieb Burckhardt. Ele já buscava, na época, controlar comportamentos agressivos, uma obsessão, né, que infelizmente se perpetuou na história da lobotomia. Mas quem realmente popularizou a técnica em humanos foi o neurologista português Antônio Egas Moniz, lá na década de 1930. Egas Moniz, aquele que ganhou o prêmio Nobel. Exatamente. Esperei. E essa é uma das partes mais polêmicas dessa história toda. Em 1949, o Moniz recebeu o Prêmio Nobel de Medicina pelos seus estudos sobre... Adivinha? Lobotomia. Imagina só, um prêmio por uma técnica que hoje é considerada bárbara e que deixou um rastro de sofrimento e sequelas irreversíveis. Que ironia, né? Total. E como essa técnica se espalhou pelo mundo? Tipo, alguém viu esse prêmio e pensou, lobotomia parece uma boa ideia. É, mais ou menos isso. A lobotomia se popularizou super rápido, especialmente nos Estados Unidos, onde um neurologista chamado Walter Freeman transformou ela num procedimento quase de massa. De massa. É, Tipo, em escala industrial. em escala industrial. E conta mais sobre esse Freeman. Ele parece ser um personagem De personagem, né? peculiar. Peculiar é um ótimo adjetivo para descrevê-lo. O Freeman era completamente entusiasta da lobotomia e ele desenvolveu a técnica da lobotomia transorbital, que era um procedimento ainda mais assustador. Ele usava um instrumento que ficou conhecido como Peraí, deixa eu adivinhar. picador de gelo. Pecador de gelo. Picador de gelo. Nossa, que nome sinistro. Pois é, era basicamente uma haste de metal que ele introduzia pela cavidade ocular do paciente, Pela cavidade ocular. para acessar o lobo frontal. Gente, que horror. Dá para acreditar? Parece coisa de filme de terror. Mas infelizmente era a realidade da época. Era a realidade. E não para por aí. O Freeman viajava pelos Estados Unidos na sua lobotomóvel. Lobotomóvel? Uma van que ele adaptou para realizar lobotomias, levando essa técnica para todos os cantos do país. Sério isso? Uma van para fazer cirurgias cerebrais. Sério. Bizarro. Acredite se quiser, mas era isso mesmo. Ele acreditava que a lobotomia era a solução para tudo quanto era problema mental. Nossa. Desde esquizofrenia até depressão. E o mais assustador é que ele realizava esses procedimentos em condições, tipo, precárias, sabe? É. Sem os cuidados e a asepsia adequados. Meu Deus. Já! Que responsabilidade. E quantas pessoas foram vítimas dessa lobotomia de massa? Olha, estima-se que entre as décadas de 1940 e 1950, cerca de 40 mil pessoas nos Estados Unidos foram submetidas à lobotomia. 40 mil. 40 mil. É um número absurdo. E quais eram os resultados dessas lobotomias? Imagino que nem todas tenham sido um sucesso, né? Na verdade, os resultados eram devastadores na maioria dos casos. Cerca de 15% dos pacientes do Freeman morreram em decorrência da cirurgia. E muitos outros ficaram com sequelas gravíssimas. Sequelas gravíssimas. Tipo, Danos irreversíveis no cérebro, levando a convulsões, perda de controle motor, danos cognitivos, mudanças drásticas de personalidade. E, em muitos casos, uma profunda apatia. Transformando pessoas vibrantes em verdadeiros zumbis. Exatamente. Que tragédia. E me diz uma coisa, a irmã do presidente Kennedy, a Rosemary Kennedy, também foi submetida à lobotomia, certo? Sim, infelizmente. Uhum. Ela foi lobotomizada aos 23 anos, depois de apresentar problemas de comportamento e dificuldades de aprendizagem. E o procedimento deixou ela com sequelas gravíssimas, incapacitando-a de levar uma vida independente. Que triste. A história da Rosemary Kennedy é um exemplo emblemático dos horrores da lobotomia.
É de partir o coração saber que tantas pessoas sofreram nas mãos dessa técnica. Me diz uma coisa, todos os pacientes ficavam nesse estado vegetativo após a lobotomia? Nem todos, mas a grande maioria sim. Alguns pacientes até apresentavam uma aparente melhora em sintomas como agitação e agressividade. Mas a que custo, né? Essa melhora era, na verdade, o resultado da destruição de partes do cérebro responsáveis por emoções, personalidade, livre-arbítrio. Ou seja, a pessoa deixava de ser quem era para se tornar um ser apático e submisso. A que ponto a medicina chegou em nome de uma suposta cura? Exatamente. É por isso que a lobotomia se tornou um símbolo dos excessos e dos perigos da intervenção médica descontrolada. E a gente vai se aprofundar ainda mais nesses excessos e nas consequências da lobotomia logo depois do intervalo. Fiquem ligados. É impressionante como, mesmo com todos esses casos trágicos e as críticas que já começavam a surgir, a lobotomia continuou sendo praticada por um bom tempo. Sério. Mas como assim? As pessoas não viam o estrago que essa técnica causava. É difícil de acreditar, né? Mas naquela época, a compreensão sobre o cérebro era muito limitada. E sobre as doenças mentais, então, nem se fala. A lobotomia era vista como uma última esperança, sabe? Para pacientes que eram considerados incontroláveis. E muitos médicos, muitos mesmo, ignoravam os riscos, as sequelas, tudo em nome de uma suposta cura. Entendi. É como se a promessa de uma solução rápida e fácil cegasse as pessoas para os perigos da lobotomia, né? Exato. Mas em algum momento a comunidade médica começou a questionar essa técnica, certo? Sim, sim. A partir da década de 1950, as críticas à lobotomia começaram a ganhar força. Novos estudos científicos mais aprofundados revelaram a extensão dos danos cerebrais Nossa. causados pela técnica, e os relatos de pacientes com sequelas devastadoras chocaram a opinião pública. Ainda bem que a ciência e a ética médica começaram a prevalecer. Mas como foi o processo para banir a lobotomia? Imagino que não foi fácil acabar com uma prática tão difundida assim, né? Não foi fácil. Existiam muitos interesses em jogo. Tipo, A reputação de médicos renomados, a indústria farmacêutica que lucrava com os medicamentos, entendi. que eram usados para controlar os pacientes lobotomizados. Mas a pressão da comunidade científica, dos grupos de defesa dos direitos dos pacientes, da sociedade como um todo, foi crescendo. Até que, finalmente, a lobotomia começou a ser proibida. Em vários países. E quando a lobotomia foi oficialmente banida nos Estados Unidos. Em 1967, 1967. depois da morte de uma paciente durante o procedimento. Que triste. A lobotomia foi finalmente proibida nos Estados Unidos e em várias partes do mundo. Foi o fim de uma era sombria na história da psiquiatria. Mas as cicatrizes, os traumas deixados pela lobotomia permanecem até hoje. É realmente assustador pensar como essa técnica bárbara foi praticada por tanto tempo, né? O que a gente pode aprender com essa história toda. A história da lobotomia é um alerta pra gente, sabe? Sobre Sobre os perigos da arrogância médica, da busca por soluções rápidas e fáceis para problemas complexos e principalmente da falta de ética na pesquisa e na prática médica. Ou seja, é preciso ter cautela, responsabilidade e, acima de tudo, respeito pela dignidade humana ao lidar com a saúde mental. Exatamente. A lobotomia nos ensina que a intervenção médica, por mais bem intencionada que seja, pode ter consequências desastrosas. Quando não é baseada em evidências científicas sólidas, ética e respeito pelo paciente, e essa lição é mais atual do que nunca. Verdade. A gente está sempre atento para não repetir os erros do passado. E você já tinha ouvido falar da lobotomia? Sabia que essa técnica chegou a ser premiada com o Nobel? Compartilha com a gente nos comentários. E se você se interessa por histórias da medicina e da mente humana, fique ligado que a gente volta já com a parte final do nosso mergulho profundo na história da lobotomia. Estamos de volta para a parte final do nosso mergulho profundo na história da lobotomia. Vimos como essa técnica era brutal e as consequências devastadoras para muitos pacientes. Mas agora te pergunto, será que a gente aprendeu com os erros do passado? Boa pergunta. A história da lobotomia serve como um lembrete, sabe? Dos perigos de intervenções médicas radicais e da importância da ética na pesquisa, na prática médica. E a lobotomia não foi um caso isolado, né? Ao longo da história, várias outras práticas médicas foram consideradas revolucionárias na época, De verdade? mas depois se revelaram desastrosas. Totalmente. A gente pode citar as sangrias, por exemplo. Nossa, as sangrias. Eram usadas para tratar tudo. Era cura pra tudo, né? Febre, doença mental Tudo. e uso de mercúrio. Nossa. E outros metais pesados como medicamento. Imagina. E pensar que essas práticas eram consideradas tratamentos, legítimos. Pois é. É de arrepiar. De arrepiar. Como garantir que a gente não está repetindo os erros do passado com as novas tecnologias, com os novos tratamentos que surgem a todo momento. Essa é uma preocupação constante na medicina, na ciência. A gente precisa ter um olhar crítico, sabe? Questionador, sobre
as novas tecnologias, os novos tratamentos, Dizer as pesquisas mais rigorosas. pesquisas rigorosas e, principalmente, priorizar a segurança e o bem-estar dos pacientes. E o consentimento informado do paciente Fundamental. é fundamental. A pessoa precisa entender os riscos, os benefícios de qualquer procedimento. Antes de se submeter a ele. A autonomia do paciente é um princípio fundamental da ética médica. Com certeza. A pessoa tem o direito de decidir sobre o próprio corpo, sobre o tratamento. E essa decisão tem que ser baseada em informações claras, completas. Sem dúvida. A gente precisa estar sempre atento aos avanços da ciência e da ética médica. O que é considerado um tratamento seguro, eficaz hoje, pode se tornar obsoleto É verdade. ou até perigoso no futuro. Totalmente. A medicina está em constante evolução. A gente precisa acompanhar as novas descobertas, os debates éticos, para garantir que as práticas médicas sejam sempre as mais seguras e humanizadas possível. E a história da lobotomia nos ensina que a busca por soluções rápidas e fáceis pode ter consequências devastadoras. A gente precisa ter paciência. Paciência. Cautela. E, acima de tudo, respeito pela complexidade da mente humana. Exatamente. As doenças mentais, elas são multifatoriais, exigem uma abordagem mais abrangente, sabe? Que leve em consideração os aspectos biológicos, psicológicos e sociais de cada indivíduo. E por falar em complexidade da mente humana, fica aqui uma pergunta para você, nosso ouvinte, refletir. Quais procedimentos médicos ou psicológicos atuais podem ser considerados bárbaros no futuro? Que práticas a gente está realizando hoje que daqui a alguns anos serão vistas com horror, com espanto? Que pergunta, hein? Nos convida a uma reflexão profunda sobre os limites da intervenção médica, a ética na pesquisa, a responsabilidade que a gente tem com as futuras gerações. Afinal, o que é considerado aceitável hoje pode se tornar uma mancha sombria na história da medicina amanhã. E com essa provocação, a gente encerra mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Esperamos que você tenha aprendido, se questionado e, quem sabe, mudado um pouco a sua perspectiva sobre a história da medicina e da mente humana. Até a próxima!